Salmo de número 51, versículo 10 e 11 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. O livro dos Salmos possui este nome porque a palavra salmo vem do hebraico Terrilim, que significa louvores, cânticos e hinos. Na Bíblia hebraica, a exemplo da Bíblia evangélica, desta Bíblia aqui, nós temos 150 salmos, ou seja, 150 cânticos. Na nossa Bíblia, nós também temos 150 cânticos. E o Salmo 51 é um dos cânticos, uma das poesias ou um dos salmos. A palavra grega para salmos é a palavra psalmos, e ela significa poesias, cânticos, louvores, adoração e meditação. Esta palavra psalmos é a palavra grega usada no Novo Testamento para referir-se ao inário dos judeus, ao cântico dos judeus que estão contidos no Antigo Testamento. O correto, quando vamos falar do livro todo, é falarmos salmos. E quando vamos falar de um salmo em particular, falarmos salmo. Então, se formos dizer, vamos ler os salmos, falamos no plural. Mas se vamos ler só o salmo de número 51, então falamos no singular. O livro dos Salmos, ele é um livro que está contido na parte da Bíblia que é chamada de livros históricos, ou melhor, livros poéticos. Ele está atrelado ao livro de Jó, ao livro de Provérbios, ao livro de Eclesiastes e ao livro de Cântico dos Cânticos. Os salmos na Bíblia estão entre os poéticos. O livro dos Salmos, ele não foi escrito por um autor só. São 150 cânticos, 150 salmos, e estes salmos foram compostos por autores variados. Nós temos mais de 10 autores nos salmos. É óbvio que Davi é o maior dos autores, ou seja, foi aquele autor que mais escreveu os salmos. Mas, na verdade, nós temos mais de 10 autores. Por exemplo, o Asaf escreveu os salmos. Por exemplo, os filhos de Corá escreveram salmos. Por exemplo, Salomão escreveu os salmos. Inclusive, o próprio Moisés escreveu também salmos. Há uma nota digna de destaque quando nós vamos trabalhar com o livro dos Salmos, que é que os salmos, eles não são organizados em capítulos e em versículos. Por que não? Porque os salmos são cânticos individuais. Então o certo é falarmos o Salmo 51 e o verso de número 10, o verso de número 11. Os Salmos, o livro dos Salmos é composto por 150 cânticos. Até a última atualização, a nossa harpa cristã também forma o nosso salmonário, forma o nosso inário, forma o nosso cantor cristão. A nossa harpa, ela é composta atualmente, ou até a última atualização, de 640 cânticos, de 640. Nós já produzimos mais salmos do que os judeus. Eles produziram 150 e só a Assembleia de Deus, só na harpa, nós já passamos de 140.
De 640. Os salmos não foram escritos todos de uma vez só. Eles foram escritos num hiato temporal de mais ou menos 1000 anos. Nós temos salmos, por exemplo, de Moisés, que foram escritos 1500 anos antes de Cristo. E nós temos salmos, por exemplo, do período pós-exílico, salmos de Esdras, que foram escritos provavelmente 500 antes de Cristo. Então, os 150 cânticos, os 150 louvores, as 150 poesias demoraram cerca de 1000 anos para serem concluídas. Os salmos na Bíblia, eles tratam de variedades de assuntos. Por exemplo, existem salmos que incluem louvores, orações de agradecimentos, súplicas, pedidos de ajudas, reflexões sobre a vida e a fé, expressões de emoções humanas como alegria, tristeza, medo, gratidão. Os 150 salmos são variados. Mas há uma classificação, há uma forma de divisão que é muito usada nos comentadores quanto aos salmos. E esta forma de classificação diz o seguinte, que os salmos se classificam em salmos de louvor e adoração, salmos de ações de graça, salmos de lamentações ou implicações. Esses salmos geralmente eles contêm expressões de tristezas, expressões de angústia ou expressões de arrependimento. Por exemplo, o Salmo 51, ele é um salmo de lamentação, ele é um salmo de implicação, porque ele indica ao mesmo tempo uma tristeza do autor e também uma palavra de arrependimento do autor. Logo, ele está no arcabouço dos salmos de lamentações. Existem ainda os salmos de sabedoria, que são aqueles que trazem ensinamentos e conselhos espirituais. Há os salmos messiânicos. Os salmos messiânicos são aqueles que falam a respeito de Jesus, a respeito da sua vinda e da sua manifestação. Muito bem, o Salmo 51, por sua vez, ele é um salmo de Davi. Ele foi escrito por volta do ano 1050 antes de Cristo. E ele foi produzido num momento em que Davi estava passando por um confronto com Deus. E esse confronto, ele foi resultado de um pecado de Davi. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, que no tempo do ano, na estação do ano que os reis saíam para a guerra, o Davi resolveu ficar em Jerusalém, no palácio. E aí, ao ficar nesta ociosidade, ao ficar nesse tempo, no lugar em que não deveria estar, pois deveria estar comandando os exércitos na guerra, o Davi observou o quintal do vizinho e ele descumpriu um dos mandamentos do decálogo, porque um dos mandamentos do decálogo é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o Davi, ele não vigiou, olhou para o terreno do vizinho, enxergou a mulher do vizinho, a Betseba, e ele se apegou a ela, trouxe a Betseba para sua casa, teve uma intimidade com a Betseba. Para esconder isso, ele mandou colocar o Urias, que era um general do seu exército, numa frente de batalha em que Israel estava perdendo muita gente. Então Urias foi morto e a Betseba ficou grávida. E aí, quando a Betseba ficou grávida, houve aquela comoção, mas o Davi não quis colocar isso à disposição de Deus, ou não quis confessar isso diante de Deus, até que de fato e de verdade ele teve o filho que nasceu, e aquele menino nasceu com alguma complicação que a Bíblia não nos coloca exatamente qual era, mas houve ali uma complicação e houve ali
uma morte precoce, uma morte infantil, uma morte terrível. E o Davi ficou ali naquele momento de tristeza e de consternação, até que o seu conselheiro pessoal, chamado Natã, um profeta de Deus que exercia esse papel de mentoria espiritual para com Davi, trouxe para Davi uma revelação que Deus tinha lhe dado. E ele, sabedor da posição de Davi, da forma reacionária como Davi poderia se mostrar, ele então decidiu contar para Davi uma história, uma anedota. E ele disse para Davi: Davi, havia um homem numa cidade, ele era muito rico, e de repente vieram umas pessoas visitá-lo. E ele, quando estava recepcionando, você sabe que aqui na nossa cultura, nós valorizamos a hospitalidade, porque nós temos aqui que alguns, sem saber, hospedam anjos. Então nós, desde que Abraão recebeu os 3 anjos lá, ou os 3 homens, ou os 3 seres, lá em Gênesis 18, a gente cultiva essa boa cultura de recepcionar bem. E aí, quando esses visitantes chegaram na casa do rico, o rico poderia ter tomado uma das suas ovelhas, um dos seus animais, matado e dado para aqueles transeuntes, mas na verdade não fez isso. Ele tomou do vizinho pobre, que só tinha uma ovelha, e matou a ovelha. O que esse homem é digno? O Davi, reacionário, o Davi, vingativo, reagiu e disse: esse homem é digno de morte. Olha, hoje mesmo você me dá o nome e o endereço, que eu vou mandar lá uma guarda do meu exército. Talvez eu mande lá o Benaia, talvez eu mande lá o Joabe, talvez eu mande lá o exército inteiro, e esse homem não vai dormir hoje à noite na casa dele. E aí o Natã foi e disse assim: esse homem é você, Davi. Sou eu? Sim. Por quê? Porque você tomou a mulher de Urias, colocou Urias na frente da batalha, e você fez tudo isso, acobertando isso da sua família, dos seus filhos, de mim mesmo, de todo o seu exército e de todo Israel. Mas aquilo que é produzido pelos homens de forma oculta e sorrateira, Deus ele vê, porque Deus tem os olhos como chama de fogo, e Deus então viu o seu pecado. Quando o Natã confrontou Davi, o Davi então, irmãos, ele prostrou-se em terra. Ele mudou a sua mente, ele mudou a sua concepção, e ele prostrou-se em terra, e ele humilhou-se diante de Deus. E ele, que já há dias não sentia a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, mas havia se acostumado com aquela realidade tão tétrica, ele que já há dias não falava com Deus e não ouvia a voz de Deus, ele quebrantou-se, derramou o seu coração diante de Deus, confessou ao profeta Natã, confessou aos seus homens e se arrependeu diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que é nesse contexto que o Davi vai escrever o Salmo de número 51. E uma coisa que o Davi vai pedir quando confrontado é que Deus produza nele uma renovação. Logo, o Salmo 51 é um salmo propício para se falar, para se dialogar sobre renovação. E eu queria tomar esse salmo para, dentro de poucos minutos, fazer aqui algumas ponderações e alguns apontamentos com os irmãos sobre renovação espiritual. O que é renovação espiritual? Qual o conceito, qual que é a percepção teológica sobre renovação espiritual? Então vamos lá. Renovação espiritual é um processo de transformação interior que ocorre quando uma pessoa se volta para Deus buscando uma relação
íntima com Deus. Então a renovação espiritual, ela não nasce da noite para o dia, ela não é estanque, ela não é imediata. Essa renovação espiritual, ela é fruto de um processo de transformação. Outra coisa, a renovação espiritual não é externa, começa no interior. Outra coisa, ela não é uma renovação em outra área, senão no espírito do homem, quando ele sente a necessidade de ouvir a voz de Deus, a necessidade de falar com Deus e a necessidade de tornar-se íntimo de Deus. A renovação é quando uma pessoa permite que o Espírito Santo renove o seu coração e a sua mente, resultando em uma vida alinhada com os princípios divinos, com o amor ao próximo e com um compromisso contínuo com a santidade e a fé cristã. Logo, a renovação é quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito de Deus trabalhar em nós, quando nós quebramos e desfazemos todas as resistências ao Espírito Santo e dizemos: Senhor, encha-me do teu Espírito, toma a minha mente, toma o meu coração. E como fruto desta renovação, nós alinhamos a nossa vida com os princípios de Deus. Passamos a ter um compromisso com a santidade, um compromisso com a fé cristã, na forma como ela é exposta nas Escrituras Sagradas. Renovação espiritual é o nascer do sol da justiça, que é Cristo na nossa vida, dissipando todas as densas trevas. Nesse final de semana, o sol da justiça de Deus tem se erguido sobre a sua vida. E se você de fato e de verdade não está, aleluias, passando por esse final de semana apático, indiferente, mas está se envolvendo com tudo que Deus está fazendo e falando aqui, saiba, você vai ser iluminado pela glória de Deus, pelo poder de Deus, aleluias, e pela luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo nosso Senhor. A renovação espiritual é o servo de Deus saindo da apatia espiritual, revivendo para a glória de Deus, saindo como uma borboleta que sai do casulo, bela, colorida, encantada e gloriosa. Assim também Deus tem renovação, aleluias. Você vai sair daqui rejuvenescido, você vai sair daqui avivado, você vai sair daqui, aleluias, iluminado, esclarecido, renovado para a glória do Senhor. Você acredita nisso? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. A renovação espiritual é o cristão saindo das águas do pecado, das águas da carne, das águas do mundo, das águas do diabo, e emergindo para Deus, vindo novamente, aleluias, a vida para a glória do Senhor. A renovação espiritual é uma árvore, aleluias, aleluias, nascendo no coração do cristão e fazendo-o produzir frutos gloriosos e extraordinários. Renovação é um cristão sendo reavivado, tendo seus pés lavados por Jesus, enxugados por Jesus. Assim esse cristão sai tendo parte com ele. Aleluia. Jesus falou para o Pedro: se eu não lavar os teus pés, se eu não enxugar os teus pés, você não tem parte comigo. Nós também maculamos os nossos pés, nós manchamos a nossa história, mas quando chegamos aqui, Jesus toma a sua toalha, lava os nossos pés e renova a comunhão conosco. Levante a sua mão, por gentileza. A bacia de Jesus está posta aqui esta noite e Ele está lavando os nossos pés, através da água da palavra, através da água do teu Espírito. Ele está também renovando a nossa vida. Agora, dito o que é renovação, qual é o caminho para a obtenção desta renovação? Como é que a gente consegue ter como resultado uma renovação na nossa vida com base no Salmo 51? Primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o pecado, se arrepender do pecado, confessar o pecado,
pedir para Deus perdão. É isso que Davi faz no verso 1 do Salmo 51. Ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando nós queremos renovação, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer a nossa meia-culpa, ou a nossa culpa integral. É reconhecer o nosso pecado, é enxergar que nós caímos, é enxergar que nós erramos, é enxergar que às vezes falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos, frequentamos lugares que não devíamos frequentar, as nossas mãos tocam em coisas que não deveriam tocar, nós nos aliançamos com pessoas que não deveríamos ter alianças, e quando nós nos fechamos, aleluia, na nossa própria estrutura, a renovação não vem. Mas quando nós abrimos e dizemos: Senhor, eu sou pecador mesmo, Senhor, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, Senhor, me perdoa, de acordo com a multidão das suas misericórdias, Deus derrama sobre nós, aleluia, a renovação. O teólogo João Calvino, ele vai dizer que a verdadeira renovação começa quando reconhecemos a nossa necessidade de perdão e de transformação. Aleluia! Não existe renovação para gente autossuficiente, ensimesmada, empavonada, arrogante, prepotente, que não desce do trono. Enquanto Davi esteve assentado no seu lugar de sosseguidão, no seu lugar de tranquilidade, ele não obteve renovação. Mas o dia que ele foi confrontado e ele desceu do trono, arrancou a coroa da cabeça e se humilhou diante de Deus, os céus se abriram e Deus derramou perdão sobre ele. Aleluia. Deus também deseja que cada um de nós aqui, aleluia, perceba o seu próprio pecado, se arrependa desse pecado, confesse esse pecado, abandone esse pecado, e aí então, tendo o perdão, receberemos a renovação de Deus. A igreja não é um lugar em que nós devemos ficar aqui acusando os irmãos. Eu não acho que a igreja seja um ambiente de apontamento, um ambiente de exclusão, de marginalização, um ambiente de estigmatização. Não, a igreja é um ambiente de exposição da palavra, de liberdade ao Espírito, e aí cada um no seu próprio canto, no seu próprio, aleluia, espaço, na sua própria consciência, no seu próprio interior, ouvindo a voz do Espírito, aleluia, reconhece a sua própria limitação, confessa, deixa e recebe de Deus um renovo. Há renovo de Deus para você. Há renovo de Deus para você. Eu não sei por onde você andou, mas nem interessa saber. Se você hoje reconhecer, se você hoje se arrepender, se você hoje confessar, e se houver uma resolução no seu interior de abandonar, saiba, você vai receber de Deus um renovo extraordinário. Sábio Salomão, em Provérbios 28:13, ele vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A renovação passa pelo reconhecimento do pecado. A renovação passa pelo arrependimento do pecado. A renovação passa pela confissão do pecado. E a renovação passa pelo abandono do pecado. Aleluia, o Senhor tem renovação para nós. Aleluia, Ele tem renovação para você. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas se você hoje, dentro da sua consciência aí, no lugar em que você está, sem que ninguém te aponte, aleluia, o profeta Natan, eu entendo hoje que ele é representado pelo Espírito Santo de Deus, que fala no nosso interior cada coisa que a gente faz. E se nós nos despertarmos para a voz poderosa do Espírito Santo, aleluia, arrependermos dos nossos atos e confessarmos, o Senhor é poderoso para derramar em nós esse renovo especial. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Segunda coisa, que a renovação ela não é fruto apenas deste reconhecimento e confissão do pecado,
mas é também fruto desse desejo por ser renovado. Mas um desejo que não é meramente filosófico, não é meramente abstrato, não é meramente intangível, não é meramente impalpável, não. Um desejo de fato e de verdade que se traduz em palavras de súplica. Porque olha o que diz o versículo de número 10, ou o verso 10, quando ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito reto. Aleluia. Não adianta nós confessarmos os nossos pecados, é preciso também desejar o renovo de Deus. É preciso anelar o renovo de Deus. Se você está satisfeito com a sua condição espiritual, não há renovo para você, não há para mim. Quem está estribado em sua própria condição, aleluias, quem está satisfeito em sua própria realidade, não tem nada de novo para receber de Deus. Mas aquele indivíduo, aleluias, que deseja receber um renovo e que não permite que esse desejo fique no campo da intangibilidade, no campo da mera reflexão, no campo da mera filosofia, mas que esse desejo se traduza em expressões de súplicas, de clamores, de rogos e de petições a Deus. Se há um desejo que se mostra, um desejo que se evidencia, um desejo que se externa, saiba, Deus está ouvindo e Deus vai renovar. Deus vai renovar e Deus vai renovar. Santo Agostinho de Hipona escreveu dizendo: os nossos corações, Senhor, estarão inquietos até que encontrem descanso e paz somente em Ti. O nosso coração precisa estar inquieto, o nosso coração precisa estar desassossegado. Aleluia, nós não podemos hibernar na fé, nós não podemos nos tornar inertes na fé, mórbidos na fé. Não, nós precisamos, irmãos, ter essa inquietação na alma. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso sentir o derramar do Espírito de Deus, eu preciso sentir a alegria da salvação no meu espírito. Faz tempo que eu não falo em línguas e eu não posso. Entra culto, sai culto, entra compromisso, sai compromisso, entra agenda, sai agenda, e eu estou do mesmo jeito. Eu não posso não, Senhor. O meu coração estará inquieto até que a sua voz brade dentro de mim, e aí então eu encontrarei descanso, eu encontrarei descanso, e eu encontrarei descanso. Essa busca por um coração puro e uma alma renovada deve ser o desejo de todos nós. Desejar a renovação é apetecer, é anelar, é querer. Desejar a renovação é orar, é pedir, é bater, é buscar. Desejar a renovação é cultuar, é servir, é adorar, é laborar para tal, é fazer todos os esforços que estão ao seu alcance pela sua vida espiritual. Eu não sei, aleluia, às vezes a gente floreia muito o ambiente da igreja, mas eu não sei se haverá renovação para todos aqui, sinceramente. Agora eu sei de uma coisa: para cada um aqui, queira Deus que sejamos todos nós, para cada um aqui que deseja o renovo e que busca o renovo, há um renovo de Deus. Levante a sua mão se você deseja, levante a tua face se você deseja, levanta a tua face, levanta a tua voz, abra a sua boca, aleluia, aleluia, e peça: renova-me, Senhor, anima-me, Senhor, aviva minha alma, Senhor. Eu quero sentir a glória do Senhor, a presença do Senhor e a ação do Senhor. Eu gosto muito de Filipenses capítulo de número 3, porque lá fala assim, que o apóstolo São Paulo, ele diz para os irmãos de Filipos: não que eu tenha alcançado, ele diz, não julgo que já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é um pleno conhecimento de Deus. Então Paulo, ele está escrevendo aos irmãos de Filipos quando ele fala isso.
E ele escreve aos irmãos de Filipos por volta do ano 60 até o ano 64. Ele já está preso em Roma, ele já está condenado à morte, ele está esperando uma ocasião para que ele possa receber a execução da sua pena. Paulo já fundou muitas igrejas, Paulo já escreveu 13 ou 14 epístolas, Paulo já evangelizou todo o mundo antigo. Ontem eu preguei sobre Paulo na Espanha, na cidade de Tarragona. Ele já tinha ido até a Espanha, o seu último reduto missionário. Paulo já tinha feito muito, já tinha caminhado muito, já tinha andado muito. Mas quando ele escreve, ele é insatisfeito com a sua própria posição espiritual. E ele diz: eu ainda não julgo ter alcançado. Aleluias. Eu ainda não estou satisfeito. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que eu posso ainda ser renovado. Eu sei que eu ainda posso ser avivado pelo Senhor. Se você está satisfeito, não há renovação para você. Mas se você deseja, se você anela, se você busca, se você pede, os céus estão abertos. Levante a sua mão, por gentileza. Faça uma oração aí rápida, pedindo ao Senhor: renova-me, anima-me, aviva minha alma. Trabalha, Senhor Deus, nos recônditos do meu interior. Que a luz do Evangelho entre nas recâmaras mais entenebrecidas da minha alma. Aleluias, que os valados do meu coração, Senhor Deus, terra de aridez e de solidão, seja visitado pelo teu poder, pela tua glória, pela tua unção. Que a minha alma, Senhor, seja visitada por tua graça. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Aleluia. Deus tem renovação para essa juventude. Aleluia. Vocês não são mais alguns jovens, aleluia, cristãos evangélicos, não. Deus tem, aleluia, algo especial e diferente para vocês. Nunca aceitem a mesmice, a rotina. Nunca aceitem, aleluia, glória a Deus, a ordinariedade na vida espiritual. Não, queridos irmãos, o Senhor tem sempre mais e sempre mais. Nós do ministério, nós também corremos esse risco, porque a gente vira profissional do púlpito. A gente aprende, como diziam os outros, a manha do púlpito. A gente aprende o rebolado do púlpito, da condução dos irmãos. E às vezes a gente vai vivendo ministério, e no meio do nosso ativismo, a gente vai perdendo a alegria da salvação. Mas esta noite aqui, Deus preparou para algo diferente. Deus preparou para algo especial. Não vá trabalhar amanhã sozinho, o Senhor quer andar com você. Não saia daqui frio, o Senhor quer aquecer o seu coração. Não saia daqui, aleluia, distante. Ele quer se aproximar de você, dirigir a sua vida, a sua alma. Amanacandore manarashura mai. Lerebashura candore marai. Leremanshura bacantore machurabai. Leremacandarabai. Se você faz tempo que não fale línguas agora. Abre a sua boca e fale em línguas agora. Deixa o Senhor renovar a tua vida, porque o apóstolo São Paulo diz que quando nós falamos em língua, o nosso espírito fala com o espírito de Deus. E apesar de serem palavras ininteligíveis, aleluia, o nosso espírito é edificado. E é edificado. Acandaramachoromai lerebai. Lerevascharamanto kebiasorgue. Aleluias. Aleluia. Se você puder pegar na mão desse abençoado que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, sabia? Os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não olhar para esse irmão e não forçar ele a olhar para você, ele vai pedir algum para passar até o dia 5. Aleluia. Fala para ele: olha para mim, olha para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala para ele em nome de Jesus, diga: seja inconformado sempre, porque o Senhor tem sempre mais para dar. Aleluia, aleluia.
Aleluias, aleluias. Sejam conformados sempre. O Senhor tem mais para dar. O Senhor tem mais para fazer. Ele tem mais para realizar. Aleluias, a glória dele é inesgotável. O poder dele é inigualável. Ele está trabalhando em nosso meio. É muito interessante que depois que o Davi pede, ele recebe a renovação de Deus. E aí dos versos 13 até o 17, ele vai viver uma vida renovada. E ele vai dizer: pois não te compraz em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, na verdade, são o quê? São espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que não despreza nunca o Senhor. Aleluia. Esse congresso já valeu se nós sairmos daqui com o espírito quebrantado, com o coração compungido e contrito. Aleluias, aleluias. E dizendo: não, Senhor, eu não quero cumprir ritos, Senhor, eu não quero cumprir solenidades, eu quero cumprir uma coisa. Eu quero que o Senhor renove a minha vida, Senhor. É isso que eu quero que o Senhor me aviva, Senhor. Davi se comprometeu depois a ensinar os outros sobre a misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você só vai conhecer a misericórdia de Deus se você de fato e de verdade precisar da misericórdia de Deus. Você só vai conhecer a graça de Deus se você precisar da graça de Deus. O Davi falava sobre os triunfos, ele falava sobre Deus que cumpria promessas, ele falava sobre muita coisa. Mas o dia que ele viu Deus restaurá-lo, ele aprendeu sobre Deus na sua misericórdia. Os homens não nos perdoam. Geralmente os homens nos massacram. É por isso que é nesse mesmo texto aqui que fala lá que o Davi ele buscou uma orientação de Deus, e Deus falou para ele: Davi, você quer ficar nas mãos dos homens ou você quer ficar na mão de Deus? O Davi olhou ao redor e disse assim: nas mãos dos homens não dá. Os homens acabam com a gente. Aleluia. Quando você cai na boca do povo, você vira gato e sapato. Não é fácil. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz: não, Senhor, eu quero ficar nas suas mãos, porque mesmo na tua ira o Senhor se lembra da misericórdia. Ele diz: eu quero ficar na tua mão, Senhor, eu quero sempre estar nas tuas mãos. Você não está nas mãos do pastor, você não está nas mãos de nós, obreiros. Não, você não está na mão do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho. Não, senhores, a igreja, ela está cravada nas palmas das mãos de Deus. Isaías 49:16: eis que eu tenho o teu nome cravado na palma da minha mão. Quantos estão nas mãos de Deus aqui? Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão: você está no melhor lugar, na palma da mão de Deus. Na palma da mão de Deus. Fique em paz. Você está na palma da mão de Deus aqui, ó. Você está seguro. Na mão de que Deus você está? Não de um tirano, não de um déspota, mas nas mãos daquele que o profeta Isaías falou: jamais o Senhor nosso Deus, ele trilhará a cana quebrada. Jamais. Quando ele vê a cana quebrada, ele não pega a cana e trilha ela, desfaz ela, esfacela. Não. Ele, quando vê a cana quebrada, ele levanta, coloca as ataduras, vai colocando adubo até que ela seja remendada e gere de novo. Você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Davi sabia muito bem. Ele disse: Senhor, eu quero ficar nas suas mãos, não na mão dos homens. Porque ele sabe, aleluia, que Deus é aquele que mais para frente Isaías revelou: o Senhor é tão bondoso que o Senhor não permitirá que o pavio que fumega se apague. Pavio que fumega é o seguinte: antigamente tinha as lamparinas, aí colocava o azeite e colocava um pavio, que podia ser um pano assim, podia ser uma linha de algodão, podia ser algum tecido,
E você, aquele pano encharcado, você acendia, aquele pavio ia apagando. Só que quando acabava o azeite, aquele pavio ficava assim, com uma borra em cima dele, ficava ali com uma fuligem em cima dele, e o fogo estava bem apagado. Se você pegasse ali de qualquer jeito, você acabava com aquele fogo. Mas aí, o cuidadoso fazia o quê? Ele limpava aquelas cinzas, e ele pegava o pavio e colocava assim as mãos, ó, e ele ia assoprando. E de repente o pavio acendia de novo, e dava para iluminar muitas outras lamparinas. Assim é o nosso Deus. Ele te toma pelas mãos e Ele diz: eu vou soprar em você o meu Espírito. Aleluia, eu vou te reacender. Aqui estão as lamparinas de Deus, as candeias de Deus, que precisam ser renovadas. Aleluia, o mundo quer apagar essa lâmpada, o pecado quer apagar essa lâmpada. Aleluia, os afazeres querem apagar essa lâmpada. Mas o Senhor diz: eu derramo sobre você o óleo do meu Espírito, e eu sopro sobre você a minha palavra.